Mauriceia Strike era uma jovem de 21 anos que tinha o que muitos almejam, um bom relacionamento. Ela conheceu o seu namorado aos 16 anos e aos 21 eles já estavam morando juntos e futuramente até planejavam ter filhos. Porém, a felicidade do casal causava uma certa inveja no cunhado da jovem. Infelizmente, há pessoas que não conseguem ser felizes e por isso não suportam a felicidade dos outros. E essa inveja passou dos limites quando a Mauriceia teve a sua vida ceifada pelo próprio cunhado. Mas antes de acompanhar esse caso, se você se interessa por casos criminais, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Eu geralmente trago casos de crimes contra mulheres, relacionamentos abusivos, entre outros. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é desrespeitar as vítimas e muito menos os seus familiares. E se você tem alguma sugestão de caso, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Mauriceia Strike tinha apenas 21 anos quando tudo aconteceu. Ela nasceu no ano de 1999 em Descanso, um município em Santa Catarina com aproximadamente 8.000 habitantes. Mari, como muitos a chamavam, era filha de Dom Hermindo Strike, um bispo da Igreja Católica. O Hermindo tinha outros 3 filhos que nasceram quando ele ainda não tinha entrado na vida religiosa. Quando a Mari tinha apenas 4 anos, os seus pais se separaram e ela passou a morar com a mãe em um município chamado Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. Lá ela permaneceu até os 16 anos, quando voltou a morar com seu pai e concluiu os estudos na escola Everardo Beckhauser. A Mari era considerada uma jovem muito bonita, sonhadora e dedicada, principalmente nos estudos. Ela tinha os cabelos loiros e olhos claros e por onde passava fazia as pessoas rirem, pois era muito brincalhona. Seguindo os passos do pai, a Mari também se tornou uma pessoa religiosa, sempre procurando o bem das pessoas. Meiga e amorosa, a Mari tinha o sonho de se tornar uma empreendedora. Quando ela tinha 16 anos, conheceu seu futuro namorado, um jovem chamado Leonardo Rodrigues. Eles se conheceram ainda na escola e começaram a namorar em janeiro de 2017. O relacionamento entre os dois era considerado muito bom, uma vez que ninguém havia presenciado nenhuma briga entre eles. Fora isso, tudo aconteceu de forma muito rápida, sendo que pouco tempo depois, eles já começaram a morar juntos e até se casaram. Eles alugaram um apartamento em São Miguel do Oeste, no bairro Agostini, e lá eles permaneceram por 8 meses. Quando ela completou 18 anos, a Mauriceia começou a fazer um estágio em uma construtora, enquanto fazia faculdade de administração. Quase um ano depois, o casal voltou a morar em Descanso, porque o dinheiro que eles ganhavam não era o suficiente para pagarem as contas. Então, a família do Leonardo cedeu moradia a eles, uma casa que ficava atrás da casa do pai dele. Mas, nesse período, um fato começou a afetar a vida do casal, principalmente a vida da Mauriceia. O Leonardo tinha 5 irmãos, e um deles, que eu vou chamar de Lucas, pois não teve a sua identidade revelada, começou a importunar a Mari. Ela então relatou ao marido que estava sendo assediada por ele e que muitas vezes ele dava em cima dela. Esse irmão do Leonardo, o Lucas, nunca teve muita proximidade com ele, pois ele ficava mais com os outros irmãos. A convivência entre eles era considerada afastada, existiam momentos bons, mas também existiam momentos ruins. E um desses momentos ruins foi nessa época em que o Lucas parecia estar vidrado na Mauriceia. Preocupados, eles então compram um terreno e constroem uma casa com o objetivo de a família inteira morar junta. E o objetivo era impedir que o Lucas morasse junto com a família para parar de importunar a Mari. Eles então se mudam e passam pouco menos de um ano nessa residência. Já em 2021, a Mari já havia trabalhado em várias lojas lá em Descanso, até que em março recebeu uma proposta de trabalhar junto com seu pai em uma empresa de produtos naturais. Ela aceitou e parecia muito feliz e contente. Estava tudo certo para eles começarem a trabalhar juntos,
Porém, isso nunca aconteceu, porque dessa obsessão que o Lucas tinha pela Mari, começou a surgir um sentimento de inveja e ciúmes. De acordo com o próprio Leonardo, ele disse que o irmão tinha inveja do relacionamento do casal. Isso porque a relação deles era muito forte. Eles tinham tudo do bom e do melhor e até planejavam ter filhos. Mas a vida que o Leonardo tinha com a Mauriceia também era o sonho do Lucas. Isso tudo também se juntava ao fato que o Lucas estava sem moradia, uma vez que ele não podia morar com a família. O nome verdadeiro do Lucas e a sua imagem não foram reveladas, sendo que a única informação que a gente tem sobre ele é a sua idade. Ele tinha 24 anos na época. O último contato que a Mauriceia teve com o pai foi no dia 26 de março de 2021. Nesse dia, os dois conversaram enquanto a Mari pegava água em um poço artesiano. Na conversa, o pai percebeu que a jovem estava diferente e que queria falar algo, mas não conseguia. Ele então perguntou se estava tudo bem e ela disse que sim, mas algo parecia estar a incomodando. O seu Hermindo sabia sobre essa desavença com o cunhado e pedia para que ela tomasse cuidado. Mas o que ele não esperava é que 2 dias depois, algo terrível aconteceria com a sua filha. Isso porque, no dia 28 de março, que era para ser um dia comum na vida do casal, o Lucas já estava completamente tomado pelos sentimentos de raiva e inveja. Mas o marido da Mauriceia não sabia disso, então ele seguiu a sua vida normalmente. Na noite daquele dia, ele havia saído para a casa do seu pai jogar jogos de baralho e lá ficou até o dia seguinte. Na casa se encontravam o pai do Leonardo e alguns irmãos dele, incluindo o Lucas. Por volta das 2h30 da madrugada, a Mari liga para o marido perguntando se ele não queria que ela a buscasse de carro, mas ele recusa porque ele iria dormir lá. Percebendo que a Mari estava sozinha em casa, o Lucas então vai em direção à residência do casal. Ele chega na casa dela por volta das 5h34 da manhã e, ao chegar, ele bate na porta. Quando ela abre, ele a segura pelo pescoço, impedindo que ela gritasse por socorro. Depois, ele aplicou 2 golpes mata-leão, o que fez com que ela caísse no chão. E depois, ele a espancou e ainda lhe deu alguns golpes de faca, o que fez com que ela desmaiasse. Até esse ponto, a Mauriceia estava viva, porém, como ela não estava mais respondendo aos golpes, ou seja, ela não estava mais se defendendo, o Lucas pensou que ela estava morta. Devido a isso, ele pegou um galão de gasolina e espalhou pela casa toda, ateando fogo logo depois. Mas, infelizmente, a Mauriceia não tinha morrido e acabou falecendo devido ao fogo. Um incêndio se iniciou a partir disso e, por volta das 5h54 da manhã, destruiu a casa inteira. O casal tinha 2 cachorros que felizmente se salvaram. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas, infelizmente, não foi possível salvar a Mari. 1 hora depois, o próprio Lucas ligou para o Leonardo e para o pai da Mari, afirmando que havia acontecido um incêndio na casa deles. Os dois então vão até o local, tentando entender o que estava acontecendo. Ao chegar lá, eles ainda tentam ligar para o celular da Mari, mas estava fora de área. Nessa hora, o Lucas chega e diz que ela infelizmente já havia sido encontrada morta. O Lucas então chega a abraçar o irmão, que chorava desamparadamente enquanto a casa pegava fogo. O Leonardo não fazia ideia que quem tinha tirado a vida da sua esposa era o próprio irmão. A princípio, o caso foi tratado como um incêndio acidental e, inclusive, até saiu em alguns jornais da região. Os jornalistas que estavam no local chegaram a entrevistar o Lucas, que disse que não conseguiu tirar a Mari de dentro de casa, mas conseguiu salvar o carro da vítima. Ele também estava com um corte na mão e disse que fez quando teve que quebrar o vidro do veículo para salvá-lo. Mas, nos comentários dessas matérias, muitas pessoas se perguntavam o porquê a jovem não tinha conseguido sair do imóvel a tempo e também se perguntavam o porquê o cunhado dela não tinha conseguido tirar ela a tempo de casa, mas tinha conseguido salvar o carro. Esses fatos fizeram com que os policiais duvidassem de um incêndio acidental e passassem a pensar em um incêndio criminoso. Inicialmente, enquanto eles investigavam o caso,
foi descoberto que no corpo da Mari existiam marcas de agressões físicas. E a perícia confirmou que a jovem inalou fumaça, indicando que ela estava viva quando o incêndio começou. Outras coisas que chamaram a atenção dos policiais era que a Mauriceia era jovem, sem limitação física ou mental que a impedisse de sair da residência, e por causa disso ela teria condições de deixar o local com facilidade. Outro fator que levantou suspeitas foi que os cachorros da vítima conseguiram sair da casa, o que comprova que a porta foi aberta antes do incêndio. Tudo isso não podia significar uma outra coisa além de um incêndio criminoso, ou seja, alguém queria a Mauriceia morta. A casa então foi vasculhada e ao lado do corpo encontraram uma trilha de sangue e o cabo de uma faca que resistiu ao fogo. Ao saber disso, os policiais se lembraram que o cunhado da vítima estava com ferimentos nas mãos e a partir daí eles ligaram os pontos e iniciaram uma investigação mais a fundo. Muitas pessoas foram interrogadas, mas dentre todas essas pessoas, um depoimento chamou a atenção. O depoimento era do Lucas, que havia entrado em contradição várias vezes, e também o seu depoimento não batia com os demais depoimentos. Nisso, eles descobriram que o Lucas esteve na cena do crime 20 minutos antes do incêndio, o que fez com que a polícia tivesse certeza de que ele tinha algo a ver com o crime. Mas isso só foi confirmado quando a sua prisão preventiva foi decretada e ele tentou fugir. Ele inicialmente foi preso por falso testemunho, mas depois acabou confessando o crime. Ele então contou tudo o que aconteceu no dia do crime, mas não deixou claro os motivos. Ele disse que não soube explicar a razão que o motivou a fazer aquilo, porque estava sob efeito de drogas. Mas, depois disso, os policiais começaram a investigar a sua ligação com a vítima e descobriram sobre a sua obsessão. A principal motivação do crime, então, foi o fato de que o Lucas estava sem um local para morar. Ele, então, foi indiciado por homicídio com 4 qualificadoras: motivo fútil, fogo, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O que, infelizmente, nunca irão conseguir provar é se houve abuso sexual ou não, por causa das condições do corpo que foi carbonizado. O enterro da Mauriceia aconteceu 26 dias depois do incêndio, devido aos procedimentos com o corpo. O velório começou às 10 horas da manhã e se estendeu até às 3 horas no salão da Igreja Católica Apostólica da Doutrina de Cristo da Paróquia de São Jorge. No dia 3 de abril, familiares, amigos e conhecidos da Mauriceia Strike realizaram um manifesto pedindo por justiça pela jovem. Uma carreata foi realizada nas proximidades da Polícia Civil de Descanso, até a residência que ficou destruída pelo fogo. No local, cartazes e fotos da Mauriceia foram expostos, mostrando o carinho da comunidade com a jovem e pedindo por justiça. O Leonardo, marido da Mauriceia, deu uma entrevista em julho de 2021, onde respondeu algumas perguntas sobre o caso. Ele disse: "Meu mundo desabou, mas eu fiquei ali e não quis acreditar. Até hoje eu não acredito que ela se foi." Ao ser perguntado sobre como ele se sente em relação à perda da Mari, ele respondeu: "A partir do momento que eu soube da perda dela, meu mundo já tinha desabado. Porque a gente tinha tantos sonhos, tanta coisa para conquistar. Era para ser amor para a vida toda. Tínhamos planos para ter filhos, e a partir do momento que eu perdi ela, para mim, meu mundo acabou." Eles também perguntaram se o Leonardo perdoaria o seu irmão, e ele disse: "Jamais ele teria o meu perdão com o que fez comigo. O único perdão que ele pode ter é de Deus. Deus sabe o que vai fazer com ele e comigo. Se ele tiver que ter algum perdão, é de Deus, porque de mim ele jamais vai ter." O Leonardo também disse que sempre vai amar a Mari e até fez uma tatuagem em sua homenagem. Ele disse: "Sempre vou amá-la, eternamente. Tanto é que fiz uma tatuagem para homenageá-la, para demonstrar o tanto que ela era uma pessoa importante para mim. E eu sentia que seria para a vida inteira esse amor." E essas são as últimas notícias que temos do caso. Mauriceia Strike foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!